pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e essas são as leituras do mês de agosto. Agosto rendeu, né? Como a gente sabe, agosto é aquele mês que tem 58 dias, porque ele não acaba nunca. Eu estou gravando isso no dia 31 de agosto, então quem sabe amanhã, setembro, comece. E foi um mês excelente para as leituras, eu li muita coisa. Algumas delas foram livros bem fininhos e tal, mas é uma leitura, né? Então vamos lá. Comecei o mês com 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Já falei um pouquinho a respeito do livro. No fechamento da Maratona Literária de Inverno. Foi o último livro que eu li para a maratona. Vou deixar o link aí para vocês, quem quiser saber do que se trata. Gostei, foi 5 estrelas. Aliás, o mês teve leituras muito boas. Assim, foi um mês de não só grande quantidade de leituras, mas também de uma qualidade assim que eu não esperava. Ainda mais depois daquela pequena ressaca literária que eu tive depois da maratona, né? Agosto conseguiu me recuperar dessa ressaca. Depois eu li Cadê Você, Bernadette, da Maria Semple, Companhia das Letras. E é um livro divertido, é um livro de entretenimento. Gostei. Vou fazer resenha pro blog, tá? Depois eu deixo o link aí pra vocês quando eu estiver publicada. O terceiro livro que eu li no mês foi um que eu amei, também vai ter resenha, tanto em vídeo quanto no blog, que é As Filhas Sem Nome, da Xin Han, Companhia das Letras. É sobre 3 irmãs chinesas que vão trabalhar na cidade grande. Elas são da área rural, vão trabalhar na cidade grande, mas a personalidade delas é muito encantadora, o olhar delas é muito encantador. Vocês vão ver isso na resenha, eu falo um pouquinho. Intercalando com essas leituras aí, eu também fui lendo o livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, essa minha edição da LPM Pocket. E esse livro é quase como se fosse um caderno de anotações, com mini crônicas, né? Então aqui a gente vai ter muita anotação, muita memória, muitos fragmentos de coisas que o Galeano queria falar, de cenas que ele viu. Tem muita reflexão, tem muitas referências às amizades que o Galeano fez. E o tema dessas crônicas são muito variados. Então, por exemplo, nós temos textos sobre arte, textos sobre escrita, sobre a ditadura, na América Latina como um todo, no Uruguai especificamente, sobre exílio, sobre televisão, sobre a América. Então tem crônicas de várias cidades, não só latino-americanas, mas também dos Estados Unidos, por exemplo. Tem umas reflexões sobre Deus que eu gostei muito aqui. E os sonhos da mulher dele, que é a Helena. Então esses dos sonhos são pensamentos um pouco mais bizarros, vamos dizer assim, né? Porque sonho não segue lógica, né? Eu não amei tanto quanto as pessoas amam, mas eu achei um livro muito bom. É que é difícil você amar um livro quando é de crônicas ou de contos, porque sempre vai ter um ou outro que você não curte muito, né? Mas apesar disso, eu fiz um monte de marcação, não sei se vai dar pra vocês verem aí. E a edição da LPM Pocket vem com uns desenhos muito interessantes, como se fosse um caderninho mesmo. Ó. E aí eu quero ler uma pra vocês, que foi a primeira que eu marquei no livro. Chama-se A Função da Arte 1. Quem tiver o livro é na página 15. Fala assim, ó. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." Eu achei essa tão linda, que é o menino vendo o mar e não cabendo em si de tanta... Ele ficou assim... não sei nem falar, a pessoa não tem palavra para falar. Então esse foi um dos que eu gostei. Depois eu li o meu lindo O Continente Volume 1, primeira parte do Tempo e o Vento. Quem quiser tá tendo diário de leitura aqui no canal.
Esse diário estão sendo alguns dos vídeos que eu tô mais gostando de fazer. É um formato um pouquinho diferente das resenhas e tal, mas tem dado uma boa repercussão, o pessoal também tem gostado. São vídeos um pouquinho longos, mas é porque eu quero trazer algumas discussões. Mas não tem spoiler, tá? Eu conto só o contexto do capítulo e paro em determinado momento, então não vai estragar a leitura de ninguém. Também fiz um monte de marcação aqui. Eu li O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, pela editora Aleph. Achei bom, vai ter vídeo. Depois eu li No Longe das Gerais, pela editora Cosac Naif, do Nelson Cruz. Fala sobre um pouquinho a viagem que o Guimarães Rosa fez, em que ele anotou um monte de coisas sobre o sertanejo, sobre a paisagem do norte de Minas, que é o cenário do Grande Sertão Veredas, né? É um livro que fala um pouco sobre isso. Só que é de uma forma romanceada. O texto eu não gostei muito, mas as ilustrações são lindas. Essa edição é muito bonita, ó, é capa dura. Vou mostrar algumas ilustrações para vocês. Ó. O sertanejo, chamando a boiada com o berrante, a cerca de arame farpado, os bois, e essa página dupla aqui, ó, linda. Então é um livro esteticamente muito bonito, mas o texto em si eu não gostei muito. Depois, O Continente, volume 2, então eu terminei a parte O Continente. Eu falei para algumas pessoas que o próximo vídeo ia ao ar essa semana, mas como essa semana a gente vai ter 2 vídeos, que é o Book Haul e esse vídeo de leituras do mês, eu vou deixar para a semana que vem continuar o diário de leitura, tá? Mas não deixe de acompanhar, porque o próximo vídeo vai ser sobre os capítulos mais famosos do livro, mais comentados, que são Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo. Eu vou deixar aí embaixo o link da playlist. Então, se você quiser acompanhar desde o primeiro, vai estar lá os vídeos em ordem, tá? Depois eu li O Golpe de 64, do Oscar Pilagalo e do Rafael Campos Rocha, pela editora 3 Estrelas. Tem vídeo aqui no canal, também foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Eu fiz para o projeto Lendo a Ditadura. Então, se quiser, entra lá no vídeo para saber mais. Eu mostro bastante do desenho do artista, que eu achei muito bem feito. E é uma boa pedida para você dar uma estudadinha na matéria do golpe, né, de 64. O mês estava chegando ao fim já, nos dias 25, 26, por aí, eu resolvi pegar umas leituras mais leves. Eu peguei primeiro esse daqui que tinha sido cortesia do Grupo Editorial Record, chama-se Mário Prata, Entrevista uns Brasileiros, e eu achei um pouquinho bobo. Então, primeiro, quem que ele entrevista? Ele vai entrevistar personagens históricos importantes na história oficial do Brasil. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Aleijadinho, enfim. Os méritos do livro é que ele pega personagens, não só os que a gente espera, que nem essas grandes figuras, mas ele também entrevista mulheres importantes, indígenas importantes, negros importantes na história do Brasil. Então ele traz essa diversidade, assim, sobre quem formou o Brasil. Por exemplo, de índio ele pega o Issamirim e o Araribóia. Ele pega algumas figuras polêmicas, por exemplo. Aliás, todas que ele pega são polêmicas porque é a graça da entrevista, né, entre aspas, que ele vai fazer. Então, por exemplo, Calabar, que é o cara que foi considerado o traidor do Brasil por ajudar os holandeses a resistirem aos portugueses, coisas desse tipo. De mulher, ele entrevista a Chica da Silva, Dona Maria I a Louca, Maria Quitéria, Madame Lynch e outras. Mas o que eu não gostei desse livro? Primeiro, por ter personagens históricos aí no meio, fica um pouco confuso o que é história e o que é ficção. Você não sabe ali do que ele está falando, se aquilo lá é fofoca ou se aquilo lá não foi comprovado cientificamente, ou se aquilo é verdade mesmo, está comprovado pelos documentos. Então fica um pouco confuso. No começo ele fala, este é um livro de ficção, não tem semelhança com a realidade. Mas ele escolheu figuras históricas, né? Então eu acho que isso pode confundir um pouquinho o leitor. Eu li uma opinião no Scooby de uma menina que falou assim, que não entendeu as piadas internas que tinha aqui no livro. Porque as entrevistas seguem um pouco uma fórmula. O Mário Prata conta que chega no lugar que ele vai entrevistar, que geralmente é um lugar que tem a ver com a personalidade que ele está entrevistando.
senta lá, tipo, numa mesinha de bar com uma pessoa, pede uma bebida, pede uma comida e começa a perguntar sobre essas coisas polêmicas. E aí o personagem histórico sempre foge das polêmicas, fala, eu não quero falar sobre isso. Ou então explica assim, dizem que eu fiz isso, mas na verdade não foi bem assim. E aí não explica. Então é um pouco irritante, eu achei. Além do que tem umas partes de humor muito bobos, assim. Um humor um pouco grosseiro, que é um humor que eu não gosto. Eu prefiro um humor mais nerd. Tem hora que explica piada. Achei meio... Não gostei muito desse livro, não. A edição tá muito bonita. Tem uns desenhos no meio. Aí teve uma entrevista de um personagem ficcional, que ele entrevistou o Dom Casmurro. Só que ele fica falando... ele fica especulando se o Dom Casmurro, se o Bentinho era homossexual, porque ele gostava do Ezequiel. Ele pega lá alguns trechos, né, do livro Dom Casmurro pra provar, entre aspas, como o Bentinho era homossexual. E o Bentinho fica fugindo da pergunta o tempo todo. Então, assim, não foi um livro tão legal quanto eu esperava. Só mostrar pra vocês alguns dos desenhos, ó. Essa aqui é a Maria Quitéria, Dom João VI. São caricaturas, né? Eu achei as caricaturas muito bem feitas. Chico Rei. E aqui o Índio Araribóia. E aí eu comecei a ler livros bem pequenos, porque eu sabia que o mês ia acabar e eu não queria terminar o mês lendo alguma coisa muito pesada. Aí o que eu escolhi? Brincadeira, eu peguei do Shakespeare. Eu li só uma peça, que foi A Megera Domada. Gostei bastante, achei muito engraçada. Apesar de não gostar que... Eu vou falar o final, mas... Pô, o final tá no título. Então, assim, no final das contas, a Catarina é domada mesmo pelo Petrúquio, né? Seria legal se ela não fosse. Mas eu entendo por conta da época e do humor, né, que ele queria passar. Tem algumas coisas bem interessantes aí na peça. Obrigada ao Lucas pela indicação. Agora eu vou continuar lendo Shakespeare de vez em quando. Mas aos poucos, né? Essa peça tem só 60 páginas, ela é bem curtinha, então não vão pensando que eu li pra caramba o Shakespeare, que eu não li, não. Depois eu li O Diabo no Corpo, do Raymond Radiguet, que é esse escritor francês. Morreu aos 20 anos, o escritor. Essa edição faz parte de uma coleção chamada Grandes Amores, da Penguin Companhia. E é a história de um menino de 16 anos, que se apaixona por uma moça de 19. Ela é noiva na época, acaba se casando, só que o marido dela é militar e se passa na época da Primeira Guerra Mundial. Então o marido dela tá lutando e enquanto isso o moço principal tem um caso com essa mulher casada. E a história é basicamente ele contando, ela é meio psicológica, assim, como é que a sociedade está reagindo e como é que o próprio protagonista se sente em relação a estar quebrando os padrões morais, enfim. Achei médio. Mas na época isso daqui foi um grande best-seller, viu? No final tem uma mini biografia aí do autor que eu gostei muito de saber. Fez bem mais sentido depois que eu li a história. E o último livro que eu li este mês foi Tatuagem, Piercing e Outras Mensagens do Corpo, da Leusa Araújo. É da editora Kozak Naif. Vou fazer um vídeo resenha para vocês, então depois eu falo mais sobre ele. Estas foram as leituras do mês. E agora o que eu vou começar o mês de setembro lendo? Primeiro eu tô lendo com meu amigo Giovanni, aos poucos, O Jeito de Matar Lagartas, do Antônio Carlos Viana, da Companhia das Letras. É um livro de contos. E até agora o que eu mais gostei foi o primeiro, que eu achei bem impactante. Chama-se Muralha da China. Muito legal. Comecei a reler o Harry Potter 7, Harry Potter e as Relíquias da Morte, da editora Rocco, da J.K. Rowling. E, gente, como eu amo essa série, vocês não têm noção. Eu li a dedicatória que ela fez e eu comecei a chorar. Isso não existe. Eu sou uma marmanja de 27 anos que já leu o livro. Por que eu tô chorando tanto? Isso não faz sentido nenhum. E eu ainda não comecei, vou começar amanhã, ou hoje, que o vídeo está sendo lançado. É um projeto com as minhas grandes amigas, Kelly, do Aventuras na Leitura, Cris, do Pedras em Bolsos, o Instagram. Vou deixar todos os links delas aí pra vocês, tá?
e a Larissa, do Papo de Historiadora, nós vamos fazer um projeto chamado Papo de Historiadoras, em que de vez em quando vamos pegar alguma obra clássica aí da historiografia e ler e discutir um pouquinho a respeito. Desde que eu saí da faculdade, eu não pego muita obra técnica. Eu dei uma enjoada na faculdade. Se você está pensando em fazer faculdade de História, prepare-se para ler muito. E o que acontece é que a gente não lê muito as obras completas. A gente acaba lendo capítulos de vários autores, então conhece mais ou menos as ideias principais de cada um, mas raramente lê uma obra completa. Então esse projeto, para mim, vai suprir um pouco essa falta que eu tenho. O primeiro livro eu sugeri, e as meninas já estavam até engatilhadas com esse livro também, porque eu li 2 capítulos dele na pós-graduação e eu adorei. E fiquei curiosa para ler o resto. É O Grande Massacre de Gatos e Outros Episódios da História Cultural Francesa, do historiador Robert Darnton, e esse daqui é pela editora Paz e Terra. Eu venho contar para vocês, não sei ainda se eu vou fazer resenha em vídeo, ou se eu vou fazer resenha escrita, ou se eu vou fazer diário de leitura. Quando eu ler, eu vou decidir qual vai ser o melhor formato, tá? Mas, de alguma maneira, vocês vão conseguir acompanhar, quem estiver interessado. Então é isso, minha gente. Essas foram todas as leituras do mês de agosto, que foram muitas. Foram 13 no total. Eu nunca li tanto. E está em andamento, então, Harry Potter, O Jeito de Matar Lagartas e vou começar O Grande Massacre de Gatos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre algum dos livros que não tem resenha aqui ainda, me pergunta aí nos comentários. Deixa seu comentário que eu amo saber o feedback de vocês. Aliás, eu tô conhecendo tanta gente nova aqui no canal que eu tô amando. Quero agradecer quem de vez em quando me cita aí, ou em tags, ou recomendando meus vídeos, que... Nossa, eu fico muito, 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 muito feliz quando vocês fazem isso. E eu tento fazer aqui o máximo possível também. Eu adoro os vídeos de vocês. Para todo mundo que está chegando, se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Se quiser, veja os vídeos antigos do canal, que tem algumas coisas boas. Muitas. E se você é novo, se inscreva, deixa seu curtir aí que vai me ajudar bastante. E deixa um comentário para eu saber que você está me assistindo, tá bom? A gente se vê no próximo. Tchau!